Olá, queridos, muito boa noite. Eu já tô... Oba, Fabrício do coração, um beijo enorme para você, querido, por saudade de você. Que tudo esteja maravilhoso aí com você, meu amigo querido. Te mando todas as melhores vibrações do mundo e desejo que você esteja feliz. Acima de tudo, que você esteja muito feliz, viu? Porque só assim que vale a pena, né, Fabrício? Só assim que vale a pena, né, meu amigo? Deus proteja você aí, viu, meu amor? Olha, Fabrício é um querido, gente. Vocês conhecem o professor Fabrício? Quem não segue o professor Fabrício Bastos, um professor espetacular, um estupendo, o nosso galã de processo civil, uma coisa linda, maravilhosa, um amigo querido demais. Deus te proteja, Fabrício, um beijo enorme para você, meu amigo. Também Zuca entrando aí. A Fabrícia disse que até seu nome é lindo, porque o nome dele é Fabrícia, óbvio, né? Mas ele é lindo mesmo, por dentro e por fora, um menino maravilhoso, espetacular, viu? Também nosso amigo Ailton Zuca entrando aí. Que bom, prazer ter você aqui. Muito bem, gente. Eu já estou há um tempo para falar aqui sobre essa lei. Aliás, na verdade, pessoal aí de Macapá, pessoal do Distrito Federal, na verdade, eu já estava para fazer isso. Ô, pretinho do coração! Pretinha, né? Pretinha. Olha só. Então, pessoal de Imperatriz, do Maranhão, do Ceará também, pessoal do Distrito Federal novamente aí, Escada. Eu não conheço Escada em Pernambuco. Caramba! Para mim é nova. Eu não conheço, meu amor. Depois você me diz aí onde fica a Escada. Pessoal de São Gonçalo. Pessoal de Descalvado também em São Paulo, de Belém do Pará, de Montes Claros, Minas Gerais, São Luís do Maranhão, Belém e Flamengo. Belém, Flamengo não, Belém tudo bem, Flamengo jamais. Magé, Natal, Rio Grande do Norte. É perto de Recife, a cidade que eu falei pra você que eu não conhecia. Que coisa boa. Congonhas, Minas Gerais, conheço. Londrina, Salvador, Itapira, Araçatuba. Nossa, tem gente de todo lugar do Brasil. Que coisa gostosa. Muito bom, pessoal de Sergipe. Falar nisso, amanhã eu tô em Aracaju. Tô lá na Universidade de Tiradentes fazendo uma palestra amanhã à noite na Universidade de Tiradentes. Eu vou e volto aqui para o Rio de Janeiro de manhã cedinho para compromisso. Então, queridos do coração, pessoal de Manaus. Cadê meu livro? Acertei a questão na palestra. Ô, figura! Você que acertou a questão na palestra, tô até sabendo. A palestra que eu dei lá na Moacir, não foi? Aí você não deixou seu nome, não deixou seu endereço. Como é que eu mando o livro, gente? Paizinho do céu. Depois você manda pelo meu direct do Instagram, viu? Claro que eu lembro de você. Salvo o melhor juízo foi o Otávio, não foi? Mas não deixou as coisas direitinho escritas, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então, gente, continuando aqui a nossa live. Aliás, entrando mesmo, né? Com um bando de coração para vocês. Vamos lá. Continuando aqui. Obrigada, Tavinho. Obrigada, meu amor. Eu tô para falar fazendo um tempão essa live. Na verdade, eu até fiz já uma live sobre isso. Eu tava no mercado. Eu fiz uma live no mercado dando as minhas primeiras impressões. Vem a Recife de novo gabaritar a prova. Se Deus quiser, meu bem. Beija. Então, o outro tá perguntando se o livro tá pronto. Na verdade, tá. Mas por uma questão, assim, por uma questão estratégica, a gente deixou para lançar em janeiro, porque estava muito já no final do ano, não ficava muito legal, sabe? Aí ele vai sair novinho, já com as alterações da Lei dos Crimes Hediondos, já com aquelas alterações feitas lá no Código Penal Militar. Olha, gente, eu tô vendo todo mundo se preocupando com a Lei dos Crimes Hediondos. E eu não tô vendo vocês muito preocupados com as alterações do Código Penal Militar. Essas alterações do Código Penal Militar, elas são muito mais contundentes, são muito mais complexas do que essa alteração feita pela Lei 13.947, sobre a qual eu vou falar hoje. Como eu estava dizendo, eu já tinha até feito um periscópio sobre isso. Eu estava no mercado fazendo compra, lembro como se fosse hoje. Estava no mercado fazendo compra, quando... Fecha para mim, filho, para poder fazer periscópio? Pode. Aí eu falei, fecha para mim. E aí nós estávamos falando, aí eu estava falando sobre isso, só que aí depois eu estou um problema. Porque na hora que eu fui desligar, ao invés de eu salvar a live, eu apaguei a live. E depois eu nunca mais tive. Eu já não tive mais a oportunidade de fazer. Então, vamos logo tratar desse tema?
vamos tratar. Eu já ouvi aí vários relatos ou várias opiniões a respeito da lei. Fiquei sabendo algumas, por exemplo, não sei se o Zuc está aqui na live. O Zuc fez uma, não nem vi a live do Zuc, vi que ele tinha feito uma live, mas depois a gente conversou pro WhatsApp e já vi até que o Zuc tem uma opinião, no sentido de que ela não abarcaria o parágrafo único, né? Já sei que o professor Rogério Sanches tem opinião de que abarca o parágrafo único. Bem, mas naquele dia mesmo que eu fiz aquela live lá no mercado, lá no iniciozinho, quando a lei entrou, eu fiz a live, na verdade, eu já tinha me manifestado e continuo me manifestando nesse sentido. Então vamos lá. Gente, a Lei 13.947, ela é uma lei um tanto quanto mal feita. Aliás, como são as leis no nosso país, tá? Então vamos escutar aqui rapidinho para dar as minhas impressões, tá bom? Como são as leis do nosso país, são feitas de forma sodada, são feitas para calarem a boca da população durante um determinado período de tempo. Elas são leis sempre oportunistas, são leis que não são elaboradas visualizando todo um contexto, não é? Elas acabam mexendo de forma pontual e acabam trazendo verdadeiros absurdos para nossa legislação, comandos absurdos que são inequivocamente entram em conflito com outros tantos comandos, então ficam desproporcionais, ficam desarrazoadas, ficam completamente fora, sabe, de toda a ordem. Na verdade, essas são as nossas leis. Deixe-me falar uma coisa. A Lei 13.947, quando ela prevê o crime de porte e posse ilegal de arma, de uso restrito, descrito no artigo 16, ela prevê, na minha opinião, tanto a figura do caput quanto a figura do parágrafo. Para mim, inequivocamente, o crime de porte ilegal de arma de fogo, porte e posse de arma, posse e porte de arma, posse e porte ilegais de arma de fogo de uso restrito, esse nome de crime é um nome que abarca tanto a figura do caput quanto a figura do parágrafo. As figuras equiparadas do parágrafo. Para mim, então, não apenas o caput está abraçado pelo dispositivo, mas também as figuras do parágrafo, que são autônomas entre si e que são autônomas com relação ao caput, embora a boa técnica legislativa indicasse que um caminho diferente deveria ser trazido pelo legislador. Então, eu acho que tanto no caput quanto no parágrafo, por quê? Porque a lei não faz distinção. A lei diz que o crime de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime hediondo. E tudo que está no artigo 16 ganha esse nome. A lei não restringiu, não devemos ser nós a restringir, acredito eu. Também não me convencem as opiniões, embora as respeite muito, claro, não me convencem as opiniões de que no processo de elaboração da lei, certo? No processo de elaboração da lei, que nós tenhamos, que o objetivo tenha sido a preocupação com a questão das armas de uso restrito e proibido, porque são armas com potencialidade lesiva maior, são armas que estão de acordo com a nossa legislação e de acordo com a classificação que a elas é dada, elas são muito mais lesivas do que as outras e que, portanto, mereceriam esse tratamento, certo? Então, vamos lá. Então, uma primeira posição minha é que isso para mim não me convence. Porque, a rigor, quando nós falamos sobre essa questão, nós precisamos também saber que existem outros crimes que podem envolver arma de fogo de uso restrito e proibido e que não estão trazidas aqui
Gente, vocês podem parar de se ofender aí na live, gente? Vocês estão se ofendendo aí na live? Nossa, não, olha só, eu até já vi que o querido aí não tá falando comigo, é com uma colega. Mas vamos, olha só, gente, vamos nos respeitar. Nós estamos aqui, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, eu não vou bloquear não, sabe por quê que eu não vou bloquear? Tem dois aí brigando, sabe? Mas olha aqui, gente, se vocês estão brigando por conta de quê? Sabe? Bem, se tá errado, se não tá errado, não sei se tá errado, se tá errado. Entende? Eu só quero saber o seguinte, parem de se ofender aí na live, porque senão eu vou bloquear quem tá se ofendendo. Sabe, gente? Que coisa feia, a gente tá aqui estudando e a gente tá aqui para debater ideias e não é para ficar aqui brigando, se ofendendo, não, né? Isso aí é uma coisa bem... Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Vamos embora. Gente, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É demais para mim. Para mim também é realmente, meu amor, é o que você falou aí. Quanto atraso, mas vamos embora. Essa lei foi publicada no dia 27. Essa lei foi publicada no dia 20. Tá difícil, né, Zuki? Você veja bem. Eu faço por amor, né? Como eu sempre digo, eu tenho 32 anos de magistério. Quando eu abro, é óbvio que pode divergir. Quando eu abro uma live para fazer uma live, eu tô, assim, pegando uma parte do meu tempo para dividir com vocês uma ideia, tô pegando uma parte do meu tempo com a minha família para dividir com vocês, a quem eu também tenho como uma família, que me acompanha, que me segue, que gosta de mim, a grande maioria, graças a Deus, porque também não tem nenhum sentido você seguir uma pessoa de quem você não gosta, com quem você não concorda, não é isso? Mas eu faço isso para que nós tenhamos a possibilidade, de bater papo, sabe? E não para ver vocês se digladiando pela internet e nem para fazerem ofensa, não é essa, não é? Meu Deus do céu, é porque uma falou que concordava, o outro falou que não concordava e chamou a outra de idiota. Meu Deus, como é que passa? Mas vamos lá, vamos continuar, não vamos dar confiança aqui não, vamos continuar, vamos quebrar tudo, então vamos lá. Então, queridos, como eu estava dizendo, para mim isso engloba tanto a figura do caput quanto a figura do parágrafo, né? E essa lei é do dia 27 de outubro de 2017. Ela é do dia 26, mas ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 27. Então, ela entra em vigor no dia 27. Agora, o que eu queria dizer para vocês é que, primeiro, temos essa discussão. Se seria só para o caput ou se seria para caput e parágrafo. Há quem entenda, meu amigo Zuki, por exemplo, está entendendo que é só para o caput. Eu entendo que é para o caput e para o parágrafo. O professor Rogério Sanches também entende que é para o caput e para o parágrafo. Concordamos os dois nessa orientação de que tanto para o caput quanto para o parágrafo caberia a utilização da lei 13.497. Né? E como eu disse para vocês, existem outras figuras. A lei ela foi um tanto quanto incauta, porque, na verdade, existem figuras mais graves do que a posse e o porte ilegais de armas de fogo de uso restrito, que foram deixados de lado. Essas figuras a que eu me refiro são as figuras do comércio ilegal de armas de fogo, que está descrito no artigo 17, e do tráfico internacional de arma de fogo, que está descrito no artigo 18, cujas penas são maiores e que ainda tem uma causa de aumento em virtude do artigo 19, quando as armas forem de uso restrito ou proibido. Quer dizer, na verdade, se o cara trafica arma de fogo, trazendo arma de fogo para o território nacional, e essa arma é de uso restrito ou proibido, a pena dele é de 4 a 8 anos e não é aumentada da metade pelo fato da arma de fogo ser de uso proibido ou restrito, e não é crime hediondo, e não está abarcado pelo artigo 16, porque a lei diz que só é crime hediondo aquilo que está abarcado pelo artigo 16, né? E para mim é o artigo 16 todo, tanto a figura do caput quanto do parágrafo, por conta de ali haver uma equiparação feita pelo legislador de gravidade. Agora, acabou essa questão aqui
do 17 e 18 não entram, eles não entram. Algumas pessoas me perguntaram, ela não é reativa, sabe, meu amigo querido? Sabe por que ela não é reativa? Porque se ela fosse reativa, feita de forma mais inteligente, ela teria colocado também os artigos 17 e 18, quando as armas fossem de uso restrito ou proibido por causa de aumento do artigo 19. E ela não faz isso, quer dizer, trazer armas para o território nacional, vender armas na atividade comercial de forma ilegal, no artigo 17, poxa, isso é muito mais grave. E isso for fora da classificação como crime hediondo, né? Seria de uso restrito. Quem define o que são armas de uso restrito ou proibido é o Comando do Exército, nos termos do artigo 49 do decreto 5123, que nos remete ao decreto 3665 de 2000. Então, de muito maior gravidade, você tem toda a razão, que ficaram fora da lei, que ficaram fora da catalogação como os crimes hediondos. Algumas pessoas me perguntaram o seguinte: professora Cláudia, por que foi aberto, por que isso foi colocado no parágrafo único e não foi colocado, isso é uma boa pergunta para prova oral, viu? Por que isso foi colocado no parágrafo único e não foi colocado nos incisos que dizem dos crimes hediondos? Olha essa pergunta. E eu poderia te dizer o seguinte: porque em todos os incisos do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, se vocês observarem todos os incisos do artigo 1º, eles dizem respeito a crimes previstos no Código Penal. E no parágrafo, nós tínhamos o único crime que estava fora do Código Penal, que poderia ser catalogado como hediondo, que era o genocídio. Agora, nós temos, além do genocídio, também a questão do porte e da posse ilegais de arma de fogo de uso restrito ou proibido, certo? Então, Manu, um beijo, meu amor. Então, aqui é que está essa diferença, essa razão pela qual foi colocada no parágrafo. Muito bem. Uma outra coisa também que eu queria dizer para vocês é a seguinte: com relação a o que isso muda? O que isso muda quando se fala que isso agora é crime hediondo? Muda a questão do tempo de pena que tem que ser cumprido para que se possa falar em progressão de regime de cumprimento, 2/5 ou 3/5. Para mim, são as figuras do parágrafo, são todas hoje hediondas. Todas, porque o artigo 16 engloba tanto o que está no caput quanto o que está no parágrafo. Embora nós saibamos que as armas do parágrafo podem também ser aquelas armas que pelo calibre seriam catalogadas como de uso permitido, tá certo? Mas são figuras tão graves quanto, porque equiparadas pelo legislador, nos termos do artigo 16, tá? Então, como eu estava dizendo, o que muda? O tempo de pena para a progressão, os 2/5 ou 3/5, para os reincidentes, os 3/5, muda a questão também dos mais de 2/3 de pena cumpridos para que se possa obter livramento condicional, vedando-se isso para o chamado reincidente específico, né? Isso aí, os mais de 2/3 para o livramento condicional. Isso também resta modificado nos termos da lei, certo? Agora, eu queria dizer para vocês uma coisa que eu queria conversar com vocês, que me foi perguntada. Foi o seguinte: olha como essa lei ela é complicada, como essa lei é equivocada. Na minha opinião, completamente equivocada, midiática, é uma lei que não diz nada e quer dizer que tenha dito alguma coisa, embora isso na verdade, ela é completamente midiática. Excelente lembrança, lembrar que também fala das munições e dos acessórios de arma, lembrar que já se questionou, inclusive, a constitucionalidade da tipificação de porte de munição como crime, e que isso aí já está mais do que superado, são crimes de perigo abstrato, e nada obsta que nós assim tenhamos crimes de perigo abstrato, e não há nada de inconstitucional na previsão do porte e posse de munição, enfim. Agora, uma coisa que me questionaram e que é bacana para a gente discutir é o seguinte, queridos: a questão do porte, não é? E os CAC, como fica nessa história? Eu não entendi CAC. O que você quis dizer? Eu não entendi essa sigla, não, meu amor. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha uma questão interessante. A questão do porte de arma e o roubo, né? A arma branca não entra. A arma branca não está no Estatuto do Desarmamento, gente.
Arma branca não está no Estatuto de Desarmamento. Estatuto de Desarmamento para as armas de fogo, acessórios, munições e explosivos. Tá bom? Então vamos lá. Então, uma questão aqui referente ao porte de arma e ao roubo. Olhem só que loucura que esses caras fazem. Olhem só que loucura. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Vamos imaginar que uma pessoa com uma arma, portando uma arma de fogo de uso restrito, ela pratique um roubo. Ela portando uma arma de fogo de uso restrito, venha a praticar um roubo, ok? A minha pergunta, como fica essa questão? Porque o porte de arma de fogo de uso restrito é crime hediondo. Agora, o roubo não é crime hediondo. Então, a minha pergunta é, como vai ficar essa questão? Porque, olhem só, a pessoa porta uma arma de fogo de uso restrito, só porta. Artigo 16. A pessoa porta uma arma de fogo de uso restrito e pratica um crime hediondo. Como vai ficar essa questão? Aí não é hediondo? Como é que é isso? Como é que vai ficar isso? Vejam só, queridos, eu sempre ensino e sempre atuo assim no meu dia a dia, né? Para quem me segue, sabe que eu sou promotora de justiça aqui no estado do Rio de Janeiro há 19 anos e eu nunca tenho uma, assim, como vou explicar? Eu nunca falo assim, eu quero que seja assim e vou dar um jeito para que seja assim. Não. Eu vou construindo o meu pensamento para chegar até uma solução e aplicar aquilo que eu leciono e que eu aprendi com relação àquela conclusão que eu dei àquele caso concreto. Sabe o que eu quero dizer? Então eu já não tenho uma resposta para depois procurar os fundamentos. Eu vou construindo o meu pensamento. E assim sempre vai ser minha atuação, e eu acho que assim deve ser a atuação de todo profissional do direito. Então vamos entender o que eu quero dizer, né? Vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui a respeito disso. Vamos lá. O porte de arma, ele está absorvido pelo crime de roubo? O roubo absorve o porte de arma? Queria ouvir de vocês aí a resposta, sim ou não. Roubo absorve o porte de arma? O porte de arma é sempre absorvido pelo roubo? Como é que é isso? Me digam aí como é que funciona. Depende, sim. O roubo absorve o porte? Não, sim. Dolo? Não. A pessoa está com uma arma a pessoa está com uma arma e rouba com essa arma. O roubo absorve o porte ou o roubo não absorve o porte? Depende do contexto, o roubo absorve, depende, o roubo absorve. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês fizerem uma pesquisa do que diz a doutrina e o que diz a jurisprudência, vocês vão verificar que a resposta é depende. Depende do contexto. É errado, é equivocado dizer que o roubo sempre absorve o porte. Não é verdadeiro que o roubo sempre absorva o porte. É preciso que nós consigamos estabelecer uma relação meio-fim entre o porte e o roubo para dizermos se o roubo absorve ou não o porte. Então, a rigor, a questão é a seguinte. O roubo absorverá o porte, não é na questão de contexto de fático, não. Vamos ver aqui, vamos lá. Não, contexto fático, alguém colocou que designa autônomo, alguma coisa. Vamos lá, vamos ver isso melhor. Olha só. O roubo absorverá o porte quando o porte tiver sido realizado para a prática daquele roubo. Quando a pessoa portava a arma para aquele roubo, para fazer aquele roubo. Então, vou imaginar o seguinte. Eu saí de casa portando uma arma para roubar. Roubei. Isso é roubo. Eu não tenho porte com roubo. Mas eu posso perfeitamente ser uma pessoa que anda por aí armada sempre e que de repente estava lá armada. Um amigo meu falou, vamos fazer um ganho aí, Cláudia. Aí surgiu uma oportunidade
eu fui lá, peguei aquela minha arma e pratiquei um roubo. Ou então, eu roubei, como já caiu uma questão CESP, eu roubei e depois continuei por aí portando a arma independente daquele roubo. Nesse caso, não haverá absorção do roubo, aliás, do porte pelo roubo, porque aqui nós temos uma situação distinta em que o porte não foi feito para a prática daquele roubo. Certa vez caiu uma questão em que a pessoa saiu de casa armada, roubou várias pessoas no ônibus, continuou armada no meio da rua e no final da tarde, indo embora para casa, encontrou uma ex-namorada que havia se desligado dele por sua própria, porque não queria mais nenhum relacionamento com ele, e ele resolveu usar aquela arma para estuprar a namorada. Fica muito claro que aí o porte se deu num contexto completamente diferente do roubo, continua mesmo depois do roubo tendo sido praticado, e aí nós tínhamos o porte de arma, aliás, tínhamos o porte, tínhamos o roubo, tínhamos o estupro, tínhamos tudo isso nesse contexto aí, nesse caso contado. Muito bem. Então, você quando fala de porte para roubar, é diferente de você falar, estou portando para fazer aquele roubo. Ou você falar de porte e roubar. É diferente. Eu estou portando e de repente surge uma oportunidade para um roubo, eu vou lá e roubo. Nesse caso, eu tenho os dois crimes em concurso material. Muito bem. Uma situação de porte que já se fica configurada, já que se configura independente do roubo. Certo? Eu sempre digo, para quem é meu seguidor, eu sempre digo da hipótese, é só vocês lembrarem daquele caso que eu sempre dou do crime da cerveja, do crime da Skol, quando eu era promotora do júri lá de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, né? Aquele cara que matou a mulher porque ela não tinha Skol. Depois vocês deem uma olhada aí, que vocês vão lembrar. Sempre que lembrarem disso, vocês conseguem saber a diferença. Mas muito bem. Então vem cá. Então é óbvio que se eu tiver uma situação de porte e roubo em concurso material, o porte é crime hediondo. Não tenhamos dúvida. Se for de arma de fogo de uso proibido ou restrito, pelo menos pelo que está na lei 13.947, é crime hediondo. O problema não é esse. O problema é quando eu tiver o roubo sendo absorvido pelo porte. Aliás, o roubo absorvendo o porte. Quando tiver roubo e porte, o porte é crime hediondo. Se for de arma de uso restrito, ok. Mas e quando o porte de arma de uso restrito é absorvido pelo roubo? Então eu agora saio aqui da minha casa com uma arma de uso restrito para praticar um roubo. Sabe? Então vem cá. Pratico o roubo, acabou. Aí o porte vai estar absorvido pelo roubo. E aí? Como é que fica essa situação? Como é que fica uma situação dessa? Quer dizer, o roubo absorveu o porte. Então não tem porte, eu só tenho roubo. E se eu só tenho roubo, o roubo não é catalogado como crime hediondo. Olhem que loucura que o nosso legislador faz. Agora me perguntaram, mas professora, como é que pode um crime não hediondo absorvendo um crime hediondo? Loucuras do teu legislador. Mas professora, mas nesse caso, para se evitar esse absurdo, nós não deveríamos catalogar os dois crimes? Eu vou dizer, não, me desculpe, mas não. Não é porque agora o porte de arma de uso restrito ou proibido passou a ser um crime hediondo que eu vou desqualificar e descaracterizar tudo aquilo que nós sempre aprendemos com relação aos princípios reitores do conflito aparente de normas. Sabe? Eu não vou poder repudiar tudo aquilo que eu aprendi para poder ajustar, para poder ficar mais grave. Me desculpe, mas não é assim. O legislador que faça lei decente. O legislador é que tenha algum motivo para fazer a lei. O legislador que sente para fazer uma lei decente. Não sou eu agora ficar fazendo pirotecnias e malabarismos para hermenêuticos para poder resolver uma situação dessa. Me desculpe. Não me parece correto. Não me parece correto eu agora abandonar tudo que eu sempre lecionei sobre conflito aparente de normas para dizer para vocês que não, que o que eu vou ter agora é só o crime de... Eu vou ter os dois para poder reconhecer um como hediondo. Não. Sabe? E são essas loucuras do nosso legislador que nos levam a esses absurdos. Então o cara só porta, é crime hediondo. Agora o cara porta para roubar,
o roubo absorveu, no caso do roubo absorver, eu só tenho roubo e não é crime hediondo. Cara, que loucura. Isso é uma lei que, na boa, não tem o menor sentido. Essa lei, ela não se sustenta. Essa lei, ela fere o princípio da razoabilidade, sim. Ela fere a vedação à proteção deficiente, sim. Na medida em que ela deixou coisas muito mais graves de fora, dentro da própria lei das 1826. Sabe? Olha só, querido, não é porque olha, não existe nenhuma regra em conflito aparente de normas que diga que o crime hediondo absorve o não hediondo. Isso não existe. Não é? Quando a gente aprende as normas que regem o conflito, os princípios, perdão, que regem o conflito aparente de normas, isso a gente não aprendeu, sabe? E outra coisa, gente, aqui nós estamos diante, nós não podemos ficar, é o que eu quero dizer para vocês. Gente, nós estamos vivendo uma loucura. Nós estamos vivendo uma loucura em que nós toda hora temos que mudar a interpretação. Parece que nós mudamos a doutrina toda hora, nós mudamos aquilo tudo que nós aprendemos toda hora para nos adaptarmos às loucuras do nosso legislador. Isso não existe. E outra coisa, né, que eu tenho ouvido falar aí. O tráfico internacional ficou de fora. É um absurdo isso. E eu lembrei aqui, querido, que o tráfico internacional, Michel, o tráfico internacional de arma de fogo, quando é arma de fogo de uso restrito, são 4 a 8 anos, né, com a pena aumentada da metade em virtude do artigo 19. Sabe? Então, olha só, gente, direito penal é muito mais embaixo, sabe? E aí o negócio tá ficando ruim pra gente. Eu tenho lido aí, assim, vamos ver como é que vão decidir. Vamos ver como é que vão decidir. Não, gente, olha só. Existem temas sobre os quais a doutrina se digladia há anos. Sabe há quanto tempo eu escuto aquela história do crime de infanticídio, de o terceiro responder ou não responder? Pô, desde que eu entrei na faculdade, em 1987. Eu escuto aquela história. E não é por causa de uma decisão judicial que isso vai ser modificado. Sabe, gente? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, cobrar que sejam feitas melhores leis. Eu não consigo entender como é que essas leis passam, né? Enfim, mas elas passam. Elas passam e nos deixaram aqui com esse baita desse problema para ser resolvido. De sorte, queridos, que essas são as minhas impressões. Então, só para catalogar aqui, só para resumir aqui, o que eu disse, para mim, e outra coisa, tá? Uma outra coisa que eu quero falar. Se está nos últimos anos deixando doutrina de lado para verificar só o que a jurisprudência vai dizer. Isso é um equívoco, porque, como vocês sabem, a jurisprudência sempre muda. Nós também não podemos viver nessa insegurança jurídica. Parece que aquilo que a doutrina diz não tem menor importância mais. Quer dizer que aquilo que o doutrinador disse não tem a menor importância? Será que os anos e anos e anos de estudos do doutrinador, eles não são mais importantes? Será que os estudos do legislador são menos importantes? Os estudos específicos do doutrinador específico, que se debruça sobre um tema durante anos e anos, esses estudos eles são menos preciosos do que, de repente, uma decisão de uma corte, de repente dada por um ministro que nem é uma pessoa especialista nessa área? Olha, o que a gente ouve são coisas absurdas na interpretação da lei penal. A doutrina sendo colocada completamente de lado. É como se o que a doutrina fala não fosse importante. Aí vocês ficam achando que vão aprender direito penal decorando jurisprudência? Vocês acham que é isso? Não é não. Mas não é mesmo. Porque, peraí, senão tem alguma coisa errada nessa história. Se fosse assim, vou dar um exemplo para você. Se fosse assim, nós não teríamos tantas decisões conflitantes a respeito de tudo, né? Então, qualquer um chegaria ali, porque você vê opinião, todo mundo tem a sua. E aí o cara nunca se debruçou sobre aquele assunto. Aí ele vai dizer, é a mesma coisa. Olha aqui, ó, vou dar um exemplo para você. Eu posso, amanhã eu posso me tornar uma desembargadora. Posso me tornar. É só eu concorrer e ganhar.
Não é verdade? É só eu ganhar, eu concorrer, eu ter lá os meus ministra, o que seja, não posso? Isso vai me tornar altamente conhecedora de direito civil? Aposto que qualquer um de vocês tem muito mais conhecimento de direito civil que eu. Por quê? Porque eu sou promotora há 19 anos, dou aula de direito penal há 19 anos, estudo direito penal dia e noite há 19 anos. Será que porque amanhã eu ganhei ali um cargo, ou melhor, consegui ocupar um cargo, eu vou me tornar da dia para a noite conhecedora da matéria? Profunda conhecedora, mais do que qualquer doutrinador? Será que eu vou saber mais processo civil do que meu amigo Alexandre Câmara, que desembargador aqui no Rio, que se debruça sobre essa matéria há anos e anos e anos? Então, peraí, gente, tem alguma coisa errada nessa percepção de vocês. E se vocês, e eu tenho visto também, uma coisa assim que me causa alguma perplexidade, é de vocês muito preocupados só com a jurisprudência. Só com a jurisprudência. E a doutrina tá vindo massacrando vocês na prova. A doutrina tá vindo massacrando vocês na prova. A doutrina, as provas, a gente não quer nem saber o que a jurisprudência falou. Estão lá atentas à doutrina. A doutrina. Entendeu? Não é o que tem caído em prova, não. Não é, não. As provas, cada vez mais, elas saem daquilo que a jurisprudência diz, porque elas só têm cobrado com mais afinco o que as súmulas vinculantes dizem e que entendimento sumulado diz. Agora, uma decisãozinha assim, ó, lá, me desculpe, mas não tem não. É só vocês olharem as provas, é só vocês perceberem como as provas têm acontecido, como têm se comportado. E explico para vocês por quê. Porque foram muitas e muitas e muitas questões anuladas, porque foram feitas com base em decisões isoladas de tribunal, ou mesmo aquelas que se diziam as decisões dos tribunais. Aí ia lá um candidato bem preparado, com um recurso bacana, e trazia uma decisão daquela mesma corte em sentido contrário. Pode olhar. Então, o que você tem são cobranças referentes a súmulas, tá certo? Súmulas. A questão das súmulas vinculantes, óbvio, mas decisão assim sobre um tema que pode suscitar conflito, mas não tem mesmo. E eu digo para vocês, com relação, isso eu tô falando de uma coisa que eu sei porque eu acompanho, repito, há 19 anos. Me desculpem, mas faço isso há 19 anos, certo? Posso dizer, quem aqui, por exemplo, fez a prova de São Paulo? Quem que tá aqui na live que fez a prova de São Paulo? É, claro que são as questões doutrinárias que eliminam, claro que são. Me diz aí, quem é que fez aqui a prova de São Paulo? Tem alguém aqui que tenha feito a prova de São Paulo? Hein? Tem alguém aqui que tenha feito a prova de São Paulo? Tem, gente? Vamos lá, bota aqui pra mim. Ninguém aqui que tá na live fez a prova de São Paulo? Ninguém aqui fez a prova de São Paulo? Hein? Ninguém fez aqui, né? Ninguém que tá aqui na live fez. Então, por exemplo, a questão da posse de ato. Você fez? Cadê você que tá aí? Ah, eu não tô conseguindo enxergar teu nome, amor. Olha só, você fez. Qual foi a resposta para aquela questão da arma de fogo? Diga aí pra mim. Bem, qual foi a questão da arma de fogo? MS não, MS foi súmula. Questão, repito, súmula. Súmula, ok. Tá bom? Ah, meu Deus do céu, ô Jesus amado. Vamos lá. Quem aqui fez a prova de São Paulo? E qual foi a questão que caiu? E qual foi a resposta que caiu para aquela questão referente à arma de fogo? Que até eu coloquei no meu Instagram e disse que podia dar problema. Vocês lembram dessa questão? Quem fez a questão? Pois bem, depois vocês deem uma olhada no meu Instagram, não é? A jurisprudência tinha dito, né, que o registro vencido era mero ilícito administrativo. O ilícito vencido era mero ilícito administrativo. Só que houve outras decisões anteriores que diziam que o registro vencido era ausência de registro. Não é? Então, aí muita gente foi fazer a prova de São Paulo
e achou o seguinte, não, botou aqui registro válido, essa aqui tá errada porque botou registro válido, e a lei e a jurisprudência dizia que não precisa ser válido, que pode estar vencido. Eu tô mentindo? Eu tô mentindo? E olha só, tudo que caiu MT, caiu com possibilidade de anulação, não é? Então vamos lá, vou repetir. Toda questão de prova que fala de jurisprudência, que você... Aí muita gente fica assim, não, mas falaram que se o registro estava vencido, professora, não era mais registro válido, então eu tenho que... Ó, falei assim, opa. Isso aí é controvertido, que já houve decisões em sentido contrário, tá? Então, olha o que acontece. 9 questões anuladas, por quê? Porque fazem questão de controvérsia jurisprudencial, de controvérsias que nós temos aí, ou questões que não estão sedimentadas, e que o pessoal vai, ó. E mesmo de doutrina, você não pode colocar uma questão de doutrina que tenha divergência. E toda hora a gente vê questões de doutrina que tem divergência. Eu tô mentindo? Então, isso é para mostrar para vocês que, olha, meu amor, na boa, quando você, essa questão muito bem. Primeiro que jurisprudência é o conjunto de julgados de um tribunal. Só que hoje, quando se fala em jurisprudência, se confunde jurisprudência com julgado, né? Hoje, quando se fala... É a mesma coisa quando se fala de pagode. Pagode hoje virou gênero musical. E pagode nunca foi gênero musical. Pagode antigamente era uma reunião onde se cantava samba. Mas o nome ficou gênero musical, acabou. E hoje, quando se fala de jurisprudência, se fala de qualquer julgado isolado. Quando, na verdade, não assim deveria ser. Certo? Não deveria ser. Julgado é uma coisa, jurisprudência outra. Só que precedente e outra coisa. Precedente também, ó. Espera que senão a gente vai abrir uma discussão aqui enorme. Tá certo? Mas vamos lá. Hoje, quando eu falo aqui jurisprudência, eu tô usando no sentido que se tem... Eu tô dando ao termo o sentido que se tem dado. Pegam um julgado e acham que aquilo é jurisprudência. Pegam um julgado qualquer e acham. Então, muito cuidado com isso, né? A banca esquece. Tô sabendo. Percebo que a banca esquece, né? Então, gente, ninguém aprende direito penal decorando, como eu vejo uma porção de gente que fica fazendo agora vai aqui uma crítica, que fica estudando para a prova, decorando decisões de tribunais. Isso é uma besteira, me desculpe. Elas mudam toda hora. Se não forem decisões vinculantes, se não forem decisões simuladas, ou, ainda que não vinculantes, mas pelo menos simuladas, tudo é perigoso. E outra coisa, ainda podem em lugar. Olha aqui, ó. Aqui, olha o que pode, olha só o que pode acontecer. O que pode acontecer é da pessoa colocar assim, ó, de acordo com entendimento simulado pelo STJ. Aí tudo bem, não vai ter como dizer que tá errado. Entendeu? Então, você não pode estudar só por julgados. Você tem que estudar doutrina. E as pessoas estão esquecendo da doutrina. Porque estudar doutrina significa ter trabalho. E as pessoas não querem mais ler. E aí, gente, depois descobrem por que não passam. É isso que eu acho que vocês deveriam refletir sobre essa questão. Sabe? E assim, vamos esperar o que vão dizer os tribunais. Fica esperando aí mais 30 anos. Como eu estou aqui desde 1987, quando eu entrei na Faculdade de Direito, esperando que resolvam a questão, né? Algumas questões que nós temos, por exemplo, de o que significa logo após o parto no infanticídio. Fica esperando aí mais alguns anos, como eu estou aqui até agora esperando. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que enfrentar um problema e a gente também tem que ter maturidade suficiente para saber que cada um, com base naquilo que estudou, com base naquilo que tem conhecimento, com base naquilo que tem aquilo que traz consigo por anos e anos de estudo, tem para dizer. E sempre haverá divergência. É impossível que nós tenhamos pensamento de todos no mesmo sentido, sabe? Então, tá faltando maturidade aí nesse estudo, hein? Tá bom, gente? Bem, mas eram essas as minhas impressões a respeito da lei. Eu espero que vocês tenham, que pelo menos é mais um posicionamento, né? É mais uma pessoa pensando em um determinado sentido e vamos refletir a respeito disso, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus
sempre ilumine, abençoe e guarde. Claro, divergências sempre enriquecem, sempre haverá divergência. Oh, gente, pelo amor de Deus, até hoje nós temos os livros de Hungria, Noronha, Fragoso, meu Deus do céu, divergindo sobre temas, meu pai. Entenderam? E é por aí, tá joia? Então, um beijo muito grande no coração de vocês. Que Deus abençoe. Rodrigo, muito obrigada pelo seu carinho. E que Deus abençoe, ilumine e guarde todos vocês, tá bom? Fiquem com o nosso Senhor. Tudo de maravilhoso para vocês. Até a próxima. Fala pelo meu direct no Insta, meu amor. Tá bom? Beijo grande, Vinícius. Tudo de maravilhoso. Tudo de bom para você. Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui que eu não consigo. Emanuele aqui. Beijo para vocês. Tchau, tchau.